Boa tarde. Milhares de eleitores lotam o TRE para regularizar o título no último dia do prazo. Chuvas provocam alagamento em vários pontos da cidade, causando prejuízos a motoristas e pedestres. E veja também a expectativa para o jogo entre Sampaio e Palmeiras pela Copa do Brasil. O Repórter Maranhão está começando agora. Hoje é o último dia para o eleitor de São Luís fazer a regularização do título eleitoral. E muita gente deixou para se recadastrar no fim do prazo. O resultado, longas filas nos postos de atendimento. Como era esperado, milhares de eleitores deixaram a regularização do título para o último dia. O prazo, que encerra hoje, também vale para o eleitor tirar o título pela primeira vez ou pedir transferência do documento para outro domicílio eleitoral. Você veio regularizar ou veio transferir o título? Eu vim regularizar. E deixou para o último dia por quê? Preguiça mesmo. Preguiça de vir os outros dias, eu vim hoje. Você está transferindo o título, regularizando ou está tirando o título pela primeira vez? Estou tirando o título pela primeira vez. E deixou para o último dia por quê? Estava sem tempo. O senhor veio regularizar o título, transferir? Não, só regularizar mesmo. Seu Domingos explica por que, apesar da idade, fez questão de regularizar o título. Faz uma porção de tempo que eu não voto. Então eu resolvi tirar meu título, já estou aposentado, porque se eu estou para contribuir para a escola, porque nós vivemos num país democrático. 120 mil eleitores em São Luís ainda não efetuaram a regularização. Destes, 40 mil são idosos, acima de 70 anos e, portanto, não têm a obrigatoriedade. Mas quem não efetuar a regularização até hoje terá o título cancelado e não poderá votar nas eleições de outubro. Hoje o atendimento é até as 22 horas, mas nós vamos entregar, quem estiver na fila até as 18 horas, iremos entregar senha para garantir esse atendimento desse eleitor até as 22 horas. Então, o eleitor que não se regulará hoje não votará em 2014. Aumentamos o número de kits, o número de servidores para esse atendimento, para que a demanda hoje vai aumentar. Ontem atendemos 3.800, hoje vai superar 4.500 eleitores. O tempo chuvoso continua causando prejuízos. Em Passo do Lumiar, um rio transbordou e dificultou a passagem de motoristas. Em Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís, o rio transbordou, invadindo casas, bares e a igreja do bairro da Mocagituba. O trânsito ficou um caos. Carros pequenos e motos não tinham como passar pela estrada, mas muitos motoristas arriscavam-se em meio às correntezas de lama. Dá um medo grande, né? Se arriscar ali já era. Vai moto, vai vida, vai tudo, né? Mas mesmo assim, tu preferiu arriscar? É, tem que ir pra casa, tem filhos. Tá difícil, carro pequeno aí não tem condição de passar, não. Você tá vindo de onde, indo pra onde? Eu tô vindo da Raposa, indo pro Ribamar. Nascido e criado na região, o pedreiro conta que não é a primeira vez que o Beira-Rio toma a estrada da Maioba. Todo inverno, né? Todo inverno sempre foi assim. Agora, esse ano é que tá assim mais baixo, né? Mas tem tempo que ela chega mais, aumentar mais a quantidade da água, né? Em São Luís, diversas áreas ficaram alagadas. Onde o trânsito ficou complicado. Os motoristas tiveram que enfrentar muito alagamento, semáforos quebrados. E ficou difícil fugir dos buracos encobertos pela água. Prejuízo também para o comércio, como neste posto de gasolina. E ainda hoje você vai ver a situação de algumas áreas consideradas de risco pela Defesa Civil e a previsão do tempo em todo o estado. O Conselho Regional de Economia está realizando uma campanha de educação financeira na Praça Deodoro, centro de São Luís. O objetivo é orientar pessoas que estejam endividadas ou com dificuldades para equilibrar o orçamento. Ter controle sobre as finanças pessoais ainda é um desafio para grande parte dos brasileiros. De acordo com a pesquisa do Serasa, de 0 a 10, a nota do consumidor quando o assunto é educação financeira é 6, ou seja, regular. Para ajudar as pessoas a planejar e controlar os gastos, o Conselho Regional de Economia lançou uma campanha. São várias pequenas armadilhas que a gente se depara no dia a dia que, com planejamento, com o cuidado para anotar cuidadosamente os seus gastos e avaliar a sua capacidade financeira, você pode escapar dessas armadilhas e ter uma saúde financeira, uma saúde emocional bem melhor.
Para esta funcionária pública, a falta de atenção do consumidor contribui para o desperdício de dinheiro. No caso que eu paguei R$ 68,00 sem usar o cartão de crédito, simplesmente por falta de atenção, que eu nem sabia. Eu pensei que era só para me receber meu dinheiro. Acabei pagando por aquilo que eu não usei e eles alegam que anuidade no qual que eu não usei o cartão. Isso aqui está sendo maravilhoso, porque eu vou aprender a financiar o meu dinheiro, né? E vou aprender vai ser bom porque eu vou me educar como consumidora, eu vou prestar mais atenção, não vou deixar que as pessoas levem simplesmente 10, 15, 20 centavos, se quer que seja, porque assim é duro você trabalhar o mês todo, né? E vir de repente o banco ou qualquer outra loja, qualquer coisa que a gente compra, até uma caixa de fósforo, e às vezes a gente está pagando por aquilo que a gente nem necessita. Muita gente foi buscar informações sobre planejamento financeiro e recebeu uma cartilha com orientações. A finança hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, porque se não tiver cuidado, a gente se aperta, fica endividado e não consegue pagar. Tem que ter muito cuidado. Então é por isso que eu me pego essa informação aqui. Vai ver como é que se sai. E veja a seguir, hoje é o Dia do Silêncio. Saiba como o barulho do cotidiano pode afetar a nossa saúde. É logo após o intervalo. Agora são 12h37. Você já experimentou a sensação de não ter nenhum barulho por perto? Hoje é o Dia do Silêncio e os especialistas alertam para os danos causados pela poluição sonora. Um problema de saúde pública a que nos submetemos 24 horas por dia. Marceneiro há 20 anos, Carlos nem se incomoda mais com o barulho ensurdecedor das ferramentas. Não incomoda muito não, porque não faz tanta zoada assim. Não faz tanta zoada. Ou o senhor já se acostumou com ela? Praticamente eu já me acostumei, porque eu já estou com 22 anos na profissão, entendeu? E nunca senti nada, até hoje. Não tem jeito, estamos expostos 24 horas por dia ao barulho. Durante o dia, o trânsito é o maior expoente da poluição sonora, mas há outros que a gente nem percebe. O barulho do canteiro de obras, a academia de ginástica, do celular. E durante a noite, quando os nossos ouvidos estão mais sensíveis, é comum acordarmos sobressaltados com algum ruído. É que mesmo dormindo, nosso aparelho auditivo continua funcionando. Fomos às ruas para saber das pessoas qual o barulho que mais incomoda no dia a dia. Dos carros, aquele som daqueles carros fazendo propaganda, eles atrapalham um pouco no nosso dia a dia. Incomoda demais, aí às vezes a gente tá falando de uma promoção para alguém, ou então conversando alguma coisa e o carro de som passa já atrapalha. Caixa de som, essas coisas, entendeu? Carro também, entendeu? Os veículos também. É isso que mais incomoda na gente aqui, dentro do centro, né? E engana-se quem pensa que a poluição sonora só traz problemas auditivos. Existem vários tipos de perda auditivas e hoje, com esse ambiente ruidoso, né, tem da mais comum, que a gente chama, até a mais grave. Existe também um lado emocional, que é o lado do estresse. O ruído ele também aumenta o estresse, causa estresse no ser humano. Aparelhos eletrônicos aparecem como os grandes vilões da perda auditiva. O uso excessivo do fone de ouvido, por exemplo, pode levar à perda precoce de audição. Evitar o uso de fones de ouvido. Hoje se usa bastante por meio da tecnologia e hoje é muito utilizado, então evitar esse uso, principalmente se você está num ambiente ruidoso, no dia a dia, transporte, trânsito e tudo, né? Fazer a alternância, né, dos atendimentos e do aparelho celular das orelhas, porque aí se você geralmente coloca só uma orelha que é a sua dominante, se você no caso é destro, se você é canhoto, você coloca mais na esquerda ou mais na direita para atender e acaba sobrecarregando muito essa orelha. Ficar em silêncio absoluto por algum tempo é uma forma de se desintoxicar da poluição sonora. Esta mestra em yoga explica os benefícios do silêncio. O silêncio é uma forma de autoconhecimento. Ele vem como uma proposta não de esvaziar, mas sim de preencher esse autoconhecimento, essa busca de estar consigo mesmo. Silenciar também no sentido de calar é trazer todos esses sentidos voltados para o interior. E hoje você vai ver a segunda parte da entrevista de Roberto Fernandes com a secretária municipal de saúde, Helena Duailibe.
Entre os assuntos abordados, a secretária falou sobre o sistema de marcação de consultas. Mais uma vez, agradecendo aqui a secretária, a gentileza da conversa. Bom, eu começaria hoje perguntando sobre a questão da campanha da tuberculose, que o município vai desenvolver. A nossa cidade ou o nosso estado ainda tem um índice alto de tuberculose, secretária? Nós ainda continuamos com uma média de 700 casos por ano novos. E o grande problema é que essa coisa não está avançando. Mas nós precisamos ter o paciente fazendo o seu tratamento, o remédio está dentro da unidade, mas a falta do paciente tanto faz com que ele continue transmitindo a doença, como também faz com que os nossos números continuem nos envergonhando. Quando a senhora diz a falta do paciente, significa dizer o quê? Que ele não cumpre o tratamento como deve? É verdade. Como existem alguns mitos, como existem alguns efeitos colaterais, ele vai na primeira consulta, recebe a medicação e abandona o tratamento. Quer dizer, se ele não cumprir rigorosamente, esse tratamento não serve. E a partir do momento que ele está começando a tomar a medicação e continua o tratamento, ele deixa de transmitir. O que é pior, ele continua transmitindo, porque ele abandona o tratamento, não é tratado e fica proliferando e fica com essa situação cada vez mais fora de controle. E como vai ser essa campanha? Nós então envolvemos os agentes comunitários de saúde, porque os agentes comunitários de saúde conhecem todas as pessoas que são do seu distrito, que eles são responsáveis para fazer a visitação e entregamos para ele as fichas dos pacientes que estão cadastrados para eles fazerem a busca ativa dos pacientes. Ao lado disso, uma coisa básica que não estava sendo feita nas unidades, que é o exame de escarro, porque você também precisa comprovar e fazer com que as pessoas tenham a resolutividade. Eu digo que a grande fuga dos nossos ambulatórios é exatamente a dificuldade que as pessoas têm de resolver os seus problemas simples, de receber o seu medicamento, de receber o exame adequado, de fazer o seu exame adequado em tempo hábil. Às vezes você marca um exame e demora demais para receber. E aí você já ficou bom e aí é que sai o resultado do exame. Então nós estamos otimizando para que o paciente seja, chegando na unidade, faça logo o seu exame de escarro, a coleta e seja logo iniciado o tratamento e o agente comunitário passe a acompanhar diariamente se houver alguma reação, algum efeito colateral, que converse com o paciente para que ele não abandone o tratamento e sim continue com esse feedback com a nossa unidade. Bom, um problema também de São Luís, mas esse é um problema que a gente percebe no país inteiro, do sistema SUS, a questão do tempo para consulta, para marcação de consulta, primeiro uma espera muito grande, filas enormes, até em todos os segmentos se vê surgir comércio da vaga e uma espera muito longa. A curto prazo ou a médio prazo, é possível resolver esse problema? Nós começamos já a partir do mês de maio um agendamento contínuo, pelo menos nesse primeiro mês. Porque o que acontece? Antigamente você ia marcar o seu exame e aí você já saía com esse exame marcado para o hospital, chegava no hospital no dia tal e ia fazer a sua consulta. Hoje você chega no hospital e já é um reagendamento. O hospital marca novamente o exame. Então, além disso, as cotas muito pequenas, concentrando só no começo de mês. E as pessoas, às vezes, dormindo para, no dia que abrir a consulta, né, fazer o seu exame. Então, nós começamos a entregar as senhas na véspera à tarde, evitando assim com que as pessoas ficassem de madrugada esperando para receber o exame. Duplicamos o número de atendimentos e criamos uma equipe médica para conversar e analisar os pedidos médicos. E também tiramos aquela questão das pessoas poderem marcar por outras pessoas, porque aí é que tem as vendas, né? Nós sabemos que às vezes o paciente tem um exame que não pode esperar, então recomendamos que vá até a central, que agora funciona de manhã e de tarde, e os exames de alta complexidade nós passamos para a tarde, exatamente para ter uma maior análise e uma melhor análise para evitar essas distorções. Obrigado, foi um prazer mais uma vez tê-la aqui conosco. Eu é que agradeço, estou sempre às ordens. Voltamos com Edmilson Filho. Obrigado, Roberto. E nas áreas consideradas de risco pela Defesa Civil, os moradores continuam sofrendo por causa das fortes chuvas.
Há 2 semanas chove quase todos os dias em São Luís e as chuvas têm causado diversos transtornos, principalmente para a população mais carente. De acordo com a Defesa Civil, somente na capital foram detectados 66 áreas de risco em diversos bairros. No Salinas Sacavém, os moradores reclamam do abandono pelo poder público e apontam os principais problemas enfrentados no período chuvoso. A Salina está toda emburacada, ali no outro lado está o morro está desabando, ali também. Todo lugar aqui no morro está desabando, a rua está cheia de lama, cheia de água. Ali embaixo encheu as casas. Gracilene informa que a água que os moradores bebem vem desta caixa d'água, que não é limpa há muito tempo, além de estar rachada, colocando em risco a vida dos moradores. Ligar a torneira para pegar água lá para cozinhar, sai o minhoca, sai sujo, um monte de coisa, limo sai dentro dessa caixa aí. No residencial Vale Verde, no Coroadinho, a casa desta moradora desabou durante a forte chuva que caiu na tarde de ontem. Estava todo mundo dentro de casa. Quando começou a dar uma chuva muito forte mesmo, minha casa, vocês estão vendo como é que ela é, mas só que ela era toda rodeada de tijolo, toda rodeada mesmo. Mas deu ontem uma chuva tão forte que a gente teve que largar a casa. A Defesa Civil declara que desenvolve ações preventivas nas áreas de risco, com panfletagens e campanhas de conscientização da população. Nós fazemos o trabalho de conscientização, principalmente levando folders, cartilha e fazendo o apelo sempre que a gente tem a oportunidade de dizer a essas famílias que elas poderiam estar morando no outro local. Em nota, a Prefeitura declarou que desenvolve ações de prevenção e auxílio às vítimas de acidentes em áreas de risco, além de viabilizar a inserção dos atingidos no aluguel social e conceder auxílio psicológico às vítimas. E continua chovendo em vários pontos de São Luís. Confira agora a previsão do tempo para todo o estado. São Luís predomina tempo nublado e formação de pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável, com possibilidade de formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. Em Caxias, predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Balsas, predomina tempo bom. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. Veja no próximo bloco a expectativa para o jogo no Castelão entre Sampaio Corrêa e Palmeiras pela Copa do Brasil. E ainda a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 50 minutos. Vamos falar de futebol. Hoje tem jogo do Sampaio pela Copa do Brasil. O time maranhense vai enfrentar o Palmeiras no Castelão. E mesmo o favoritismo sendo da equipe paulista, o torcedor maranhense está otimista em conquistar a primeira vitória dentro de casa. Que o Palmeiras é uma das equipes mais vitoriosas da história do futebol brasileiro, disso todo torcedor sabe. E no confronto particular contra o Sampaio Corrêa, ampla vantagem para a equipe paulista. Em 1978, pelo Campeonato Brasileiro, goleada de 6-0. Em 1992, pela Copa do Brasil, em um confronto que trouxe bastante notoriedade para o goleiro Juca Baleia, 1-0 na partida de ida e 4-0 na partida de volta. Mas nem esse histórico parece desanimar o torcedor maranhense, que esbanja confiança e promete lotar as dependências do estádio Castelão para a partida de hoje à noite. Com certeza, tem que ter confiança. Torcedor assim, tem que vir com a confiança. Hoje é 2-0 para o Sampaio. Confiante, 4-0 Sampaio hoje, 4-0. E uma novidade entre os jogadores relacionados promete dar um tempero a mais para a partida de hoje. Pimentinha, ele acrescenta, ele agrega valor ao time do Sampaio. São um time que vem jogando, mas que não está, as últimas partidas não tinha definição do gol, né? A gente espera que com o Pimentinha ele possa fazer esse trabalho de armação para que os centroavantes possam concluir em gol e a gente sair com uma vitória hoje. E o Palmeiras iria fazer o último treino para o jogo no centro de treinamento do Motoclube.
Mas as fortes chuvas fizeram com que a comissão técnica cancelasse a atividade. Se faltou bola rolando, sobrou tietagem para a equipe paulista. Há mais de 20 anos sem jogar no Maranhão, o Palmeiras atraiu uma legião de torcedores até o CT do Motoclube para assistir ao treino da equipe paulista. Gente como Antônio, que pagou mais caro pelo ingresso de visitante. Já garantiu o ingresso. Tá achando caro o ingresso? É um pouquinho salgado, né? Mas vale a pena. Pra gente ver o nosso time de perto, vale a pena sim. O torcedor, no entanto, está com o coração dividido. É um pouco dividido, porque tá aqui no meu estado, né? Aí, sabe como é que é? Longe pra gente de São Paulo, então, quando chega um time de fora, como o Palmeiras, que a gente torce aí, pela TV, a gente quer vir olhar e o coração também fala mais alto, né? Os portões foram fechados pela segurança, mas parte da torcida conseguiu se posicionar estrategicamente à beira do campo. Escoltada pela polícia, a delegação palmeirense enfim chega. Os jogadores vão para o vestiário, enquanto a comissão técnica checa o gramado e acaba cancelando o treino. A gente tem que entrar para fazer um bom jogo. O resultado vai depender do que a gente fizer dentro de campo. É claro que a gente quer fazer um bom jogo e o que puder, tiver a oportunidade de fazer gol, vamos fazer, mas tem que ter muita cautela, tomar cuidado, porque o time de Sampaio Corrêa é muito bom também. Sem poder treinar devido ao campo encharcado, quem fez a festa foram os torcedores, que posaram com seus ídolos. O técnico Gilson Kleina acabou presenteado pelos motenses com uma camisa. No final, só as garças entraram em campo. Boa tarde, Roberto. Muita expectativa para esse jogo, né? Boa tarde, Edmilson, amigos da TV Brasil. Boa tarde. Bom, há uma expectativa muito grande aí, a própria procura do ingresso pelo torcedor do Sampaio Corrêa e toda a torcida do... Olha, já se tem informação aí de que 3 a 4 ônibus estão vindo só de Fortaleza para assistir esse jogo. Bom, o problema é que você também tem... Se o Palmeiras tem problemas e a coisa não ficou boa depois da goleada sofrida diante do Flamengo no último fim de semana, mas isso é coisa que ocorre. E a pressão sobre o treinador Gilson Kleina, que acho que um bom treinador, já com dirigentes falando em nome de Luxemburgo e outros lá, eu acho uma bobagem chamar, trocar o Kleina pelo Luxemburgo. O Kleina está vindo com a cabeça nova. O que precisa dar a ele são as condições de trabalho, coisa que ele não teve. Depois que ele chegou e que trouxe o Palmeiras de volta da Série B, o que aconteceu foi que o time estivesse fazendo. O Allan Kardec foi para o São Paulo, o Henrique saiu, o zagueiro, enfim, você teve uma série de jogadores que saíram. É preciso repor o elenco e dar a ele as condições para depois reclamar algum resultado. No Sampaio Corrêa, o que nós temos também, embora a confiança aí do torcedor, é porque o Sampaio também é um time em formação. É claro que a gente percebe uma evolução do Sampaio Corrêa, do primeiro jogo na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Paraná, que perdeu aqui por 2 a 0, ao jogo do Oeste, mesmo empatando, mas se viu que havia ali uma evolução do time. Você tem peças que estão ali improvisadas e que certamente não serão titulares lá na frente, mas a própria condição de ter vários jogadores no departamento médico faz com que a opção para o treinador esteja limitada. Então ele tem o Alex, que eu acho que é muito jovem, e percebe-se claramente que ali, se não é a boa atuação do Elimar, a coisa tinha ficado mais complicada. O Jadson, improvisado na lateral esquerda, fez até uma boa partida, mas é improvisação, né? E faltou experiência para ele, tanto é que ele vai para frente naquele jogo, perde a bola, enfim. É um time ainda em formação, embora apresente evolução. Mas eu confesso a você que, pesando de uma coisa, pesando a outra, ou seja, pesando o Palmeiras e o Sampaio Corrêa, o Sampaio jogando em casa diante da sua torcida, vejo que o Sampaio tem grandes possibilidades, se tocar a bola, o campo vai estar pesado, está chovendo muito, de sair daqui com resultado positivo. Agora, Roberto, vamos agora falar sobre a seleção brasileira. A convocação foi ideal? Teve alguma surpresa? Não. Na verdade, se falou muito que o Felipão até motivou isso, deu a entender que teríamos surpresa na convocação da seleção brasileira. Os jornalistas embarcaram, mas no final não houve surpresa nenhuma e a gente pode conferir aí os nomes que o Felipão já nomeou. Estou para todos nós, daqueles que vão representar o Brasil na Copa do Mundo. Goleiros: Jefferson do Botafogo,
Júlio César do Toronto e Vitor do Atlético Mineiro. Zagueiros: Dante do Bayern de Munique, Davi Luiz do Chelsea, Henrique do Napoli e Thiago Silva do Paris Saint-Germain. Laterais: Daniel Alves do Barcelona, Maicon da Roma, Marcelo do Real Madrid e Maxwell do Paris Saint-Germain. Meio-campistas: Fernandinho do Manchester City, Hernanes da Inter de Milão, Luiz Gustavo do Wolfsburg, Oscar do Chelsea, Paulinho do Tottenham, Ramires do Chelsea e William também do Chelsea. Atacantes: Bernard do Shakhtar Donetsk, Fred do Fluminense, Hulk do Zenit, Jô do Atlético Mineiro e Neymar do Barcelona. O que tem em demasia é volante. Não sei quem é que treinador gosta de volante hoje, né? Tem bem uns 200. O que se poderia até levantar a possibilidade de ser aí uma surpresa é a convocação do Vitor, uma vez que para a Copa das Confederações o terceiro goleiro foi o Cavalieri do Fluminense. Mas, evidentemente, o momento hoje, o Vitor atravessa uma melhor fase. O Atlético Mineiro saiu da Libertadores e o Vitor, né, fechou o gol, fez uma partida extraordinária. E na zaga, teve alguma surpresa? Não, o Henrique, ele gosta do Henrique porque foi da época que ele treinou o Palmeiras. A surpresa seria, e penso que seria a convocação mais justa, seria do Miranda, que está fazendo um campeonato extraordinário na Liga dos Campeões, no Atlético de Madrid, que faz a final da Liga com o Real Madrid. Essa é o que todo mundo, na verdade, esperava. O outro nome que poderia, o menino que foi do Vasco, né, o que joga no Liverpool, né, o Felipe Coutinho. E Felipe Coutinho? É esse que está jogando uma enormidade, outro meia. Então, de repente, se o Oscar sentir uma lesão, você não tem outro com a mesma qualidade, porque está cheio de volante. Eu acho que o Felipe poderia ter sido convocado no lugar do Hernani, né, aí. O resto era essa mesma seleção, é o que vem com ele há muito tempo. Vamos torcer pela seleção, sim, né? Eu acho que o Brasil traz, o Brasil vence aqui, empolgado pela torcida, jogando em casa, não vai ter história de perder para outro, não. Obrigado, Roberto. E o Repórter Maranhão fica por aqui, uma boa tarde e até amanhã.